segundo ponto que é muito importante é a parte da confiança. E novamente eu me socorro da coach argentina Cristina Gutierrez, eu já devo ter citado ela aqui anteriormente. Ela fala muito bem sobre confiança. Dá uma olhadinha na imagem aí desse slide, como é que ela fala sobre a confiança. Ela fala que a confiança é construída em cima de 3 pontos: a responsabilidade, a sinceridade e a competência. Só que, dando suporte a esses 3 pontos, existe uma sintonia em relação ao futuro. Ou seja, para eu conseguir a confiança de alguém, eu tenho que começar num alicerce único, um objetivo comum, uma causa comum. E aí a gente volta naqueles conceitos de liderança que nós vimos logo no começo das nossas aulas. Se você não se lembra, dá uma paradinha agora, volta lá e vê o que James Hunter e que o professor Vicente Falcone Neto falam sobre a liderança. Ambos falam em metas, em objetivo comum. Então, tudo começa na confiança com um objetivo comum. Acompanha comigo aqui como é que isso é desenvolvido. Eu tenho um objetivo comum, que dá base e sustentação à criação de uma responsabilidade conjunta, mas principalmente de quem quer mostrar-se confiável. Ele tem que ter a responsabilidade para se mostrar confiável. A responsabilidade vai ser criada conjuntamente com aquele que ele está querendo angariar confiança. Mas é ele, aquele que está se mostrando confiável, o líder no caso, que deve ter a iniciativa. Então, a responsabilidade criada em conjunto em relação àquele objetivo comum entre as 2 pessoas ou mais pessoas. Um outro ponto importante, a sinceridade. Quando eu falo em sinceridade, é a gente tratar as coisas de forma aberta, clara, objetiva. Não dá para ficar mascarando. Quando você quer desenvolver a confiança em alguém, não dá para ficar mascarando as coisas, tratando em meias palavras. Você tem que falar abertamente. Se você está numa organização e quer saber se isso se aplica também a uma organização. A organização em si, ela não tem sinceridade para oferecer, mas ela tem transparência. Então, se você estiver transportando essa figura que nós falamos aqui, esse tripé, para uma organização, como uma organização quer angariar a confiança das pessoas, troca a sinceridade por transparência. É praticamente a mesma coisa, só que tratando de um termo corporativo. E por último, competência. Competência para fazer aquilo que se propõe. Construir conjuntamente. Não dá aqui para chegar para vocês e falar assim: olha gente, vamos para Marte. O nosso país, a Terra está ficando um planeta inabitável. Nós estamos aqui, o nosso objetivo comum é manter a vida dos seres humanos. Vamos para Marte. Vamos ter uma responsabilidade conjunta, vamos construir conjuntamente tudo aquilo que nós temos que desenvolver. Eu sou muito sincero com vocês, eu acho que nós temos capacidade, só que eu não tenho a mínima competência para fazer isso. Eu não sei construir um foguete, eu não sei. Então como é que você vai ter confiança em mim se eu não tenho competência para desenvolver aquilo que nós estamos propondo? Então, a competência ela é fundamental, ela tem que ser demonstrada a todo momento. Eu tenho condições de suprir aquilo que você necessita. Isso vai fornecer confiança. Então, lembrando, relacionamento interpessoal, ele tem que passar, ou necessariamente vai passar pela sintonia entre as pessoas, que é, obviamente, conduzida aí pelo rapport, como nós falamos, e pela confiança que essas pessoas desenvolvem mutuamente. Com esse alicerce positivo, eu construo um bom relacionamento interpessoal. Tá bom? Um outro ponto importante, ainda dentro daquilo que nós estamos falando, que é motivação e inspiração. É um outro itemzinho lá do Life, ainda dentro de liderança. Motivação e inspiração. Eu vou falar primeiro de motivação, depois eu vou falar de inspiração junto com iniciativa. Eu vou usar uma mesma historinha que eu vou mostrar os 2 lados dessa importante fala que é a inspiração. Mas vamos lá, motivação. Muita gente estudou motivação, muita gente ainda estuda motivação. A motivação é um ponto importantíssimo para quem quer liderar.
Não dá para eu liderar alguém se essa pessoa não estiver motivada, interessada em desenvolver aquilo que eu pretendo que seja desenvolvido. Mais ainda, não dá para liderar alguém se eu não estiver motivado. Então tem uma motivação pessoal, que é minha, o porquê que eu quero fazer aquilo, qual é a minha causa, por que eu quero desenvolver aquela causa. O professor Luiz Flávio Gomes falou disso nos nossos encontros iniciais. Se você não se lembra, volta lá, dá uma olhadinha. A causa, o legado, o que eu vou deixar, o que eu vou querer, o que eu quero do futuro, o que eu quero deixar para os outros, como eu quero ser lembrado. Tá? Então tem a minha motivação pessoal. O líder tem que ser uma pessoa motivada, ele tem que estar preparado para desenvolver bem a sua tarefa, mas ele tem que desenvolver no outro também. Peguei duas teorias, eu não gosto muito de ficar falando teoria aqui, mas eu peguei duas teorias para vocês sobre motivação. E são as duas mais conhecidas, tem várias outras, mas essas duas são as mais conhecidas. A primeira é a de Maslow, a teoria das necessidades de Maslow. Dá uma olhadinha no slide, como é que ela funciona. A base dessa teoria é que existem algumas necessidades que que precisam ser completadas antes de alcançar outras em outros níveis. Então vamos lá. Começa tudo com as necessidades fisiológicas: comer, beber, ir ao banheiro, dormir, ter um bom suporte de vida humanitária, que muitas vezes as pessoas não têm. Infelizmente, muitas vezes o nosso Estado hoje não consegue nem dar a condição de suprir as necessidades fisiológicas do ser humano. Mas supridas essas necessidades, eu passo para um segundo nível, que é a segurança. A segurança, como a gente conhece, a parte física, né, estar seguro fisicamente, a segurança de estar dentro de uma família, de estar bem estruturado, de ter um emprego, de ter a perspectiva de que esse emprego seja duradouro, que eu tenha uma fonte de renda importante que me mantenha as minhas necessidades fisiológicas. Tudo isso está dentro do aspecto segurança. Depois vem a parte da necessidade social, que é justamente o ponto de eu interagir com os demais. Eu preciso interagir. É uma necessidade minha. Se eu não interagir com os demais, eu vou estagnar e não vou ficar motivado. Depois que eu conseguir fazer um relacionamento, montar uma rede de relacionamento razoável, que atenda às minhas necessidades, eu vou me motivar a minha autoestima. Eu vou entender aquilo que eu quero, vou projetar, vou buscar meus sonhos e vou me motivar em relação desses sonhos que eu tenho que buscar. Por último, chega a necessidade da autorrealização, que é onde eu vou alcançar os sonhos que eu me propus a buscar. Tá? Então é assim que funciona essa pirâmide das necessidades de Maslow. Acompanha comigo aqui, porque a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre uma outra teoria, que é a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Olha o slide aí. O slide faz o seguinte, mostra o seguinte, que Herzberg ele falava que existem 2 fatores, tem os fatores motivadores e os fatores de higiene. Na verdade ele diz o seguinte, que os fatores de higiene, eles não desenvolvem efetivamente motivação, mas sem esses fatores de higiene, não existem condições de se motivar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quiser motivar alguém, é atender essa coluninha que está em verde mais claro, que é os fatores de higiene. São condições de trabalho, pagamento, segurança no trabalho, relações no trabalho, práticas de supervisão e administração, política e administração da empresa. E aí você tira empresa e fala família, você tira empresa e fala de igreja, você tira empresa e fala de clube social, clube de serviço, tá? São as condições necessárias para que eu consiga desenvolver efetivamente uma motivação. E aí vem o fator motivador, que é aquele que impulsiona efetivamente. O trabalho, a responsabilidade. Puxa, mas responsabilidade é muito pesado. É pesado, mas é o que move a gente para frente. Se alguém confiar em mim e me estabelecer uma meta e eu for responsável por alguma coisa, eu vou estar sendo motivado. O senso de realização, aquilo que eu consigo alcançar, o reconhecimento, que é ser valorizado por aquilo que eu alcancei, e também algo que é fundamental, a perspectiva de evolução.
A partir do momento que eu não tenho perspectiva de crescer na carreira, não tenho perspectiva de crescer dentro de um relacionamento, eu não tenho perspectiva de evoluir, qual seja o caminho, a direção que eu pretendo, eu deixo de estar motivado. Então, para estar bem motivado, para motivar bem os meus parceiros, eu tenho que dar perspectivas de evolução para eles sempre. Eles sempre têm que ter condições de evoluir. Acompanha comigo aqui para a gente fazer um encerramento desses dois pontos que nós vimos aí, as duas teorias que nós vimos aí. Não são só essas, tem diversas outras. Eu coloquei essas duas que são as mais conhecidas, são as mais famosas, são aquelas que traduzem um pouquinho daquilo que é o dia a dia de um líder. O líder tem que pensar em motivar. Como eu te falei, a inspiração eu vou deixar para tratar depois, numa historinha que eu vou contar. Mas a motivação, o líder tem que focar na motivação, ele tem que entender que ele pode estar muito motivado, muito tranquilo naquilo, sabendo o que ele vai alcançar, como ele vai alcançar, ter todo um planejamento, e essa motivação ela tem que ser contagiosa. Se ela não for contagiosa, o líder vai sozinho, e o líder não pode ir sozinho, o líder só vai em equipe. Nós vamos ver também depois isso daí. Tá? Então, essas duas teorias, elas se complementam, elas mostram as necessidades importantes que um líder tem que pensar no dia a dia. Você pode procurar outras teorias, você pode procurar outras questões de motivação. Nós vamos falar um pouquinho mais de motivação de um ponto de vista um pouco mais humanístico, dentro daquilo que o James Hunter, mas voltando novamente a beber no saber do James Hunter, que ele fala, né, que é importante algumas considerações que ele faz sobre motivação, que estão no segundo livro dele, que chama-se Como se tornar um líder servidor. Ele fala que é importante que existam métodos de manutenção comportamentais, ou melhor, desculpa, ele fala que métodos de manutenção comportamentais, como castigos e recompensas, não geram motivação. Tá? Isso não gera motivação. Esses métodos de castigo e recompensa que a gente usa com animais, eles não garantem motivação. Eles garantem simplesmente uma reação àquele estímulo positivo ou negativo que foi feito. Tá? O que é importante, o que estimula muito o nosso colaborador, o nosso liderado, é o elogio. E principalmente quando ele é feito em público. O próprio Kenneth Blanchard e o Spencer Johnson, no segundo livro do Gerente Minuto, eles falam da importância do elogio minuto, que é aquele momento em que você nota o seu colaborador agindo de maneira positiva, você vai e reforça aquela atitude positiva. Isso motiva ainda mais ele a reproduzir essas atitudes positivas. As pessoas têm que acreditar que elas são envolvidas em algo muito especial. Lembra? Eu falei lá no começo da nossa conversa. Se você não lembra, dá uma olhadinha nos primeiros episódios, quando nós falamos sobre o compromisso do nosso colaborador. Lembra? Eu falei que manda quem sabe, obedece quem tem compromisso. Então eu tenho que saber mandar, mas eu preciso do compromisso do meu liderado. Como uma das pontes para ter um bom compromisso é a pessoa se sentir pertencente a alguma coisa especial, se sentir fazendo parte da solução de um problema. Tá? E aí vale muito para o tal do exemplo. A gente volta, eu já falei isso outras vezes, tem um filósofo alemão chamado Albert Schweitzer, ele falava que o exemplo não é a principal maneira de influenciar os outros. Ele diz que a única maneira de influenciar os outros é o exemplo. Aquela história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, acabou, gente. Ninguém mais engole. É só ver os nossos políticos que estão aí. Tá? Ninguém mais engole aquilo que eles fazem de errado. Bom, isso são breves falas sobre motivação, dá uma ideia para você desenvolver. Hoje nós falamos de relacionamento interpessoal e motivação e vamos prosseguir nas nossas aulas futuramente. Eu aguardo você. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.